Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, caríssimos irmãos, vamos a falar da terceira aula. Primeiramente, contemplando a Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e Nossa Mãe Santíssima Virgem Maria, aos pés da Santíssima Trindade. Vou falar de um tema muito importante, que outra vez não me quero gabar, tá? Mas isto é os passos que um eremita dá sempre para ir cada vez aprendendo essa experiência. Eu tenho muito pouca experiência, eu tenho apenas desde 2012, 2013, comecei a ter uma vida mais contemplativa, uma vida de mais, como já falei, oração, ficar no Santíssimo em silêncio, aprender a orar em silêncio, meditar, e a oração de comunhão espiritual, que é muito importante fazer, tá? Então, caríssimos irmãos, a providência de Deus, muitas vezes quando nós queremos aspirar a ser santos e queremos com todo o nosso coração, pedindo a vontade de Deus, se Ele quer que nós sejamos santos, então Deus, quando vê uma alma que realmente progressa em sair do pecado mortal, como fala Santa Teresa nas primeiras moradas, então esta alma, realmente Deus, em algum momento, Ele abandona o corpo dessa alma, vamos a falar assim, do servo, à crueldade de Satanás. Ou seja, Ele nos deixa assim, diretamente para que o demônio faça o que ele quiser com nós. Então, por que acontece isso mais com os eremitas? Os eremitas dão esse passo importante para querer ser santos. Então, nesse abandono verdadeiro, de negar-nos a nós mesmos, de ter uma vida de obediência absoluta a um superior, obediência absoluta a Deus em tudo que nós fazemos, e tentando colocar cada vez, cada segundo, o pensamento, já um instinto celestial na nossa vida, cada segundo de cada pequena coisa que fazemos, estamos pensando em Deus. Então, ali, Deus permite muitas vezes que o demônio, já que nós estamos nessas atitudes de realmente ser sensíveis ao momento do ataque do demônio e estar vigiando, Deus permite e nos deixa nas mãos do demônio. Então, isto é uma prova muito terrível que passa todo eremita, entendeu? O homem contemplativo passa por isto. E você se quer ser santo, tem que levar a cruz como Cristo e levar pelo Calvário, entende? Não existe santo sem sofrimento, não existe santo sem muito sacrifício. Os santos sofrem demais. Então eu estou advertindo vocês, querem ser santos, então não se queixem deste caminho do eremitismo, mas eu vou falar uma coisa, o prêmio eterno vai ser muito grande para estas almas corajosas que estou convidando a esta vida de eremitismo. Hoje, como terceira aula, vamos a falar sobre a tentação e como Deus, na sua providência, nos coloca em um processo de purificação. Antes de entrar à vida iluminativa, a essa profunda humildade que eu falei para vocês, que seria realmente já estar quase seguros de uma salvação como santos, né? Então, mas antes de chegar a essa profunda humildade, né, que se chama nas sétimas moradas, ou como falava São João da Cruz, né, que era estar já no monte, né, em essa paz verdadeira, totalmente sossegado, tranquilo, nessa onde a pessoa já ama ao 100%, que ainda nós não chegamos a isso. Estamos bem longe disso, estamos começando. Então, vou adiantar antes que nos toque. Alguns de vocês, quem sabe, estão muito mais que mim, em moradas muito mais altas. E eu falo para vocês que esta vida de contemplação, de pensar em Deus cada instante, de ter realmente um apaixonamento por Deus tão grande que você, cada segundo de sua respiração é só oração, é só pensar em Deus, é só ver
ver o mundo já através dos olhos de Deus. Isso é a vida de um eremita, a vida contemplativa. Então você fala de Deus cada instante, não tem tempo para pensar em nada mais que em Deus e falar com Deus. Então, nesses tempos que nós estamos assim já com essas atitudes, eu tenho um pouco de experiência, sou apenas desde 2012, uma experiência com a vida eremítica. Comecei com essas horas de adoração em silêncio, de comunhão espiritual, de receber a Cristo no seu coração, falar com Ele mentalmente. Deus não vai permitir que o demônio realmente nos destrua. Deus vai permitir que nós podamos suportar todas estas provas terríveis, que os demônios ficam horrorizados porque a pessoa realmente chega, movido pelo amor a Cristo, a ter verdadeiros atos heróicos de humildade, e que Deus premia esses atos de humildade com maiores graças e maior santificação da pessoa. Então, por isso que o segredo básico é, primeiramente, para sair das primeiras moradas, deixar o pecado mortal e evitar ao máximo o pecado venial. Então, ali que começamos a crescer em ter consciência de que nós não queremos ter mais imperfeições. Vamos a falar sobre a tentação, a luta contra o demônio. Essa é a característica de um eremita. Por que o eremita tem esta característica de lutar contra o demônio? Porque realmente nós temos a mesma atitude de Jesus de ir ao deserto e de ser tentado pelo demônio. Então, Deus nos abandona, assim como Jesus teve essas tentações, a esse momento, e nós vamos aprender agora o que sempre perguntava aos padres, aos sacerdotes, mas eles não explicavam tecnicamente, teologicamente, como se luta contra a tentação, que eu vou tentar resumir aqui. Então, nesta terceira aula, falamos sobre a purificação da alma e a luta contra o demônio, tá bom? Antes da tentação, e para prevenir a tentação, nosso Senhor Jesus Cristo nos falou em Getsemani, na noite da Santa Ceia, quando depois da Santa Ceia, velat e orat, ou seja, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto e a carne está fraca, é fraca. São Mateus 26:14. A vigilância que nós temos que ter é muito importante, mas que vigiar, né? Que vigiar. O demônio nunca vai renunciar a ter possessão da tua alma. Parece às vezes que ele deixa um momento tranquilo você e fica semanas assim, esses ataques fortes de tentações, até de pecados mortais. Ele te deixa, às vezes te deixa, mas ele volta com uma força muito grande. Nós temos que ter essa vigilância, não sei como se fala em português, fugir de toda ocasião perigosa ao pecado. O eremita se caracteriza por isso. Nós vemos os eremitas que eles não queriam, na vida dos primeiros eremitas, eles não queriam ter nem ver uma mulher, para depois que os demônios não estejam a eles atacando com esse pensamento, porque ele olhou a mulher e viu que a mulher era bonita e ele ficou com essa impressão, e então eles nem queriam ver as mulheres. Estou falando dos eremitas homens, né, que maiormente têm esse problema do problema da carne. Fugir também mulheres de qualquer ocasião de pecado. Vigiar é prevenir qualquer assalto inesperado do inimigo. Temos que ter o sentido da vista e da imaginação sempre com um exame preventivo. O que está acontecendo em nós? Às vezes a mente é mais rápida. Santa Teresa falava a louca da casa, né? A louca da casa, a mente, né? Então, nós temos que ter essa atitude de um exame preventivo e estar realmente sempre na mente, cada noite, cada momento, no propósito e essa promessa que nós fizemos no último ato de contrição, na última confissão, de prometer a Deus que nunca mais queremos pecar. Preferimos todos os castigos do mundo, não queremos pecar mais. Senhor, eu não quero pecar mais, eu aceito qualquer castigo,
neste mundo, mas eu não quero pecar mais. Muitos de nós que venimos, como eu, por exemplo, venho de ser um grande pecador, então eu falo, Senhor, eu mereço 1000 infernos. E em essa ato de contrição eu falei, eu mereço 1000 infernos, Senhor, mas eu prefiro morrer antes de pecar. Prefiro morrer 1000 vezes antes de voltar a pecar, a ser a pessoa de antes. Então, isso é uma promessa que tem que estar presente todo dia em nós, uma convicção verdadeira de fé, de não voltar ao pecado mortal. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, quando nós estamos vendo que estamos caindo em alguma imperfeição, um pecado venial, também nós temos que estar vigiando o sentido da vista, da imaginação, de tudo isto. Isto é que nós temos que estar como um soldado firme com nossa arma, para não ser surpreso. Vigiai e orai. Então, qual é a oração? A oração, em realidade, é o triunfo que nós temos contra a tentação. A oração, em realidade, é uma graça eficaz. Cada vez que pensamos em Deus, estamos orando, estamos olhando tudo baseado em Deus, que isso é a vida contemplativa. Tudo que nós olhamos, em todo momento, em todo instante de nossa vida, é tudo vendo um filme através dos olhos de Deus. Isso é a vida contemplativa. Estamos orando até em pequenas coisas onde estamos olhando, já estamos orando, já estamos pensando em Deus e estamos falando com Deus. Isso realmente é uma graça eficaz contra a tentação. Estar nessa atitude contemplativa 24 horas. Nossa respiração seja a oração. A vigilância é o esforço mais forte que nós temos que ter, não? Sem a ajuda desta graça da oração, é impossível vencer a tentação também. É um triunfo infalível a oração. Por isso que nós temos que ter começar aos poucos a orar, cada noite, cada manhã. Orações simples, mas depois, todo dia, começar a pensar em Deus, em tudo que nós estamos fazendo, sempre colocando a Deus. Quando nós vemos uma pessoa que nos está fazendo alguma coisa ruim, em vez de ficar com raiva, temos que abençoar mentalmente, orar por ela. Ou seja, isso é realmente o que nós estamos, vamos a falar depois, no momento da tentação, né? Como vamos a agir. A oração do eremita é uma vida contemplativa onde ele vive 24 horas pensando em Deus. Por isso que o demônio, ele está pedindo a Deus como a Jó, a alma quer ser santa, ou quer ser santo. Por favor, me deixa. Então Deus muitas vezes deixa a crueldade dos demônios para que essa alma ainda se santifique. Porque essa alma realmente tem uma atitude verdadeira de ser santo. Então é ali onde nós estamos no melhor momento de receber as maiores graças. Porque esse ato de humildade, de vencer a tentação, como nós falamos, a obediência nos leva a esse ato de humildade pelo amor, pela caridade em Cristo. Que é Deus que está agindo em nós, não somos nós que vamos agir. Nós produzimos através da graça eficaz, infalível da oração, desse pensamento, a possibilidade de vencer a tentação. Deus, que nos prometeu em sua palavra, no Evangelho, sempre nos dará infalivelmente tudo o que nós pedimos, né? Nas orações, especialmente temos que pedir que nos livre de todo mal. Por isso que São Alfonso de Ligório, doutor da igreja, né? Ele falava de uma necessidade absoluta de oração como graça eficaz, né? Quem ora, falava São Alfonso Maria de Ligório, quem ora se salva e quem não ora se condena. Entenderam qual é a atitude de um eremita? Então a atitude de um eremita é viver 24 horas, respirar oração, sonhar em oração, viver em oração, dia e noite, tudo essa vida contemplativa. Toda a nossa vida está baseada na oração. Tudo que nós fazemos, assim seja o mais simples trabalho, ou falar com alguma pessoa, é só pensando em Deus e vendo a Deus através de toda essa atitude, de todas essas palavras. Nós estamos vigiando e ao mesmo tempo estamos orando. Essa é a vida contemplativa perfeita de um eremita, que nós temos que chegar aos poucos a esse ato de humildade permanente para chegar à sétima morada, que é essa profunda humildade da perfeição, de só pensar em amor. Por isso que fala São Alfonso Maria Ligório, quando ele fazia as confissões e quando via que as pessoas caíam em tentação, ele falava: você fez
a oração pedindo a Deus a graça de não cair nessa tentação? É lógico que não. Muitos que caem em pecado mortal ou não têm a costume de lutar no momento da tentação, muitas pessoas nem fazemos um Pai Nosso, que é o mínimo que nós temos que fazer nesse momento de uma tentação muito grave, para que o Senhor nos livre da tentação. Por isso que nosso Senhor Jesus ensinou o Pai Nosso para pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação. Então, já estamos aprendendo as técnicas teológicas da igreja de como nós podemos vencer uma tentação. Tá bom? Então, isso é a oração. A oração nos permite isso. Outra forma importantíssima e super eficaz é recorrer a Maria Santíssima rezando o terço, nesse instante da oração. Eu já tive assim, coisas assim, esse momento de ter coisas assim, e imediatamente pegar meu terço e começar a rezar, né? E daí passava. Então, isso é importantíssimo, importantíssimo. Nós nos colocar nas mãos de nossa Mãe querida, que ela é nossa Mãe que tem todas as graças necessárias de seu Filho amado para dar-nos abundantemente. Não tenhamos medo de recorrer a Deus e a nossa Mãe no momento da tentação. Mas temos que ter essa verdadeira vontade, atitude e convicção total de que eu não posso pecar nunca mais na minha vida, porque eu quero ser santo, quero ser um santo eremita. Então vamos ver agora, durante a tentação, o que podemos fazer. Durante a tentação, só podemos resumir com uma palavra: resistir. Resistirei até o final. Durante a tentação, eu resisto. Resistência positiva. Esta pode ser dois tipos de resistência segundo a teologia da igreja. Nós temos a resistência direta, quando nós estamos expostos a essa tentação. Por exemplo, eu estou falando com uma pessoa, hoje me aconteceu com uma pessoa. Estavam olhando lá embaixo uma pessoa e a pessoa de embaixo era um homossexual. E esse cara falava, era um homem homossexual, de barba e de bigode. E o cara que estava aqui em cima disse, ai, ela tem uma atitude assim, e ela, como que ela? Então, uma atitude pusilânime, eu podia passar por lado dele, entendeu? Eu estava passando pelo ponte aí, indo para São Bento rezar o terço. Hoje fui um domingo rezar o terço. O homem estava ali, estava um pouco bêbado. E eu falei, como que ela? Só existe homem e mulher. Esse que está lá não viu sua barba, não viu seu bigode. Ele é homem. Então eu tive que ter essa reação assim. Porque eu estou falando com autoridade. E eu estou corrigindo. Que não pode falar um homem, ela. Ele, falei. E você está bêbado. Como vai estar bêbado um domingo? Você vai estar rezando. Lembre-se, 1 Coríntios capítulo 6, 9, os bêbados não entram no reino do céu. Essas atitudes, como eu estava no momento da tentação, eu podia falar, pobre ridículo, como qualquer outra pessoa que tem soberba no seu coração, não tem realmente clemência, não tem crueldade no coração. Nós não temos que evitar isso. Eu vejo uma atitude de uma pessoa que me está falando, ela queria se suicidar lá embaixo, não? Como que ela? Por favor, eu tenho que corrigir. Então isso é realmente confrontar a tentação, confrontar. Depois, mais para frente, teve outra pessoa aí em São Bento, porque estava recebendo um lanche de pessoas que estão na rua, fazendo fila na rua também para receber um lanche. Então começaram a zombar de Jesus, uma pessoa olhando para a cruz. Olha, não blasfeme contra Deus, não blasfeme, Deus é todo-poderoso. Você não pode falar essas blasfêmias contra Jesus. Eu tenho que falar com força. E novamente, 1 Coríntios capítulo 6, 9. Não entrarão no reino dos céus os efeminados, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os assaltantes, os fornicários, os adúlteros. Entendeu? Com muita força. Então, por que faço isso? Será que estou com raiva? Será que estou com ódio dessa pessoa? Não. Ele estava blasfemando contra Jesus. E eu não vou permitir essas bobagens. Isso é resistência direta à tentação. Eu podia ignorar, mas aí caí em pecado de omissão, por não defender Jesus. Agora, eu brinco assim com as pessoas, não levo a me ofender se alguém me chama de morte, dá risada na rua e fala, ei, morte. Não, então fala, não, eu não sou a morte mulher, eu sou o noivo da morte. Então levo para uma risada. Então, isso também é
resistência direta da tentação. Eu não levo a uma briga, eu não levo isso a um ódio, assim as pessoas falem. Quem usa hábito, meus caríssimos, vai ter que estar a cada minuto, a cada segundo, de ser xingado, ser humilhado, de miles de formas, zombado de miles de formas. Então, isso é importantíssimo para nós, de falar Deus te abençoe, ou levar para uma brincadeira no momento disto, né? Em vez de ficar bravos. Então, para que usar o hábito? Se eu não vou resistir uma tentação, melhor é tirar o hábito e ficar tranquilo. Entenderam? Vamos, na resistência já sabemos isso. Por exemplo, outra forma. Se eu vejo uma pessoa que é drogada, eu tenho que corrigir. Como eu corrijo? Eu falo, eu te levo, vamos, eu estou perto da Cracolândia, vamos lá à Cracolândia, que está o pastor fulano que vai te dar um marmitex. Quer ir comigo? Ah, não. Ah, então você tem preguiça. Até caminhar 3 quarteirões tem preguiça. Então está pedindo dinheiro para quê? Para droga, filho? Não te vou dar. Então, isso não é uma... que eu estou com a mão dura, que eu não quero dar dinheiro. Mas se realmente uma pessoa que realmente necessita e não é drogado, está precisando, e nós temos uma atitude muito egoísta, então ali nesse momento da tentação temos que realmente dar uma esmola abundante para vencer essa tentação. Isso é resistência da tentação. Se eu estou com muitas pessoas que me estão gritando, criticando na rua, eu não levo mal. Mas se criticam Jesus, sim, aí defendo. Como um grande soldado, temos que defender a igreja, defender Jesus dos ataques dos inimigos. Mas não ficar caladinhos e não dar importância a essas coisas. Realmente, quando eu sou ofendido por Jesus, eu tenho que dar exemplo como católico, para que outros católicos vejam que a igreja tem que ser defendida. Não ficar pusilânimes, que uma atitude pusilânime é uma atitude cúmplice de realmente um pecado de omissão. Nós não podemos cair em nenhum pecado nem venial. Temos que evitar. Mas temos que evitar com muita inteligência da fé. Com sutileza, com amabilidade, com amor, com caridade, mas também com energia e com autoridade. Não podemos ficar caladinhos frente aos insultos de uma pessoa contra Nossa Senhora, contra Jesus ou contra uma cruz, um protestante. Eu falo um protestante que está falando, tira essa cruz, cala a boca, Satanás. Eu falo assim, porque não vou insultar Jesus, que é sagrada a cruz para mim. Entendeu? Que está falando o demônio através dele. Eu falo, cala a boca, Satanás. Eu sou assim, desculpem que eu seja assim, mas é uma forma também de defender Jesus. Eu estou em guerra contra o demônio. Por isso que levo a cruz do crédito. Não por briga, sino para ensinar esse povo ignorante que tem que respeitar a cruz de Cristo. Gálatas 6,14. Bom, qual seria agora a resistência indireta da tentação? Seria tentações contra a fé e a castidade. A imaginação, vem a tentação pensando, por exemplo, normalmente o homem que acontece com uma pessoa que já, como eu, que já caí na fornicação no passado, etc. Então, vem pensamentos dessas relações que eu tive no passado. Então, o que temos que fazer nessa resistência indireta? Por quê? São coisas do passado, que não estamos em esse momento da tentação para responder. Nós temos que pensar em qualquer coisa. O que eu faço? Não é uma coisa que, não sei, eu faço é orar por essa pessoa. Por essa mulher que eu caí nessa tentação alguma vez. Oro nesse instante. Quando vem esse pensamento de luxúria, então, nesse instante, eu penso nessa pessoa e oro nesse instante por essa pessoa. Isso é uma resistência indireta que nós podemos fazer efetiva à luxúria, que nós temos maiormente essa tendência, mais que as mulheres, né? Mas também as mulheres não estão, ninguém é santo, todo mundo é pecador e tem suas coisas. Contra a fé também, quando vem as dúvidas, que pode vir uma fé duvidosa. Por exemplo, será que a igreja está em apostasia? Ou é que eu sou um soberbo que realmente odeio os papas e eu estou fazendo um trabalho realmente muito ruim, com muita crueldade, com falta de clemência contra essas autoridades da igreja? Então, quando vem essas faltas de fé, ali tenho que pensar o que realmente é minha convicção. Não.
segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, tem que chegar à apostasia. E estas pessoas estão contradizendo o que os papas ensinaram. Então, eles estão em apostasia, ou já, se já faleceram, estavam em apostasia. Eu não sei onde estão, eu não posso presumir se estão no inferno, estão no purgatório, se se arrependeram no último instante da sua morte, Deus permitiu que eles se salvem, estejam no purgatório até o último dia da sua vida. Eu não sei. Isso já não posso presumir, mas nós sabemos que a igreja sofreu uma grande apostasia e nós temos que, nesse momento da tentação indireta, que nós chamamos resistência indireta à tentação, vem alguma coisa da fé, então pensar realmente nossa convicção de por que nós estamos nesta posição de rejeitar o Concílio Vaticano II como um concílio que realmente tem muitas contradições, é muito ambíguo, tem muitas heresias e nós não podemos aceitar essas heresias porque existe um sentido comum. Sentido comum significa que tem coisas que a igreja coerentemente ensinou de uma forma e não pode trocar essa forma, esse ensinamento coerente e perfeito que o magistério infalível ensinou. Se isso ensinou o magistério infalível e quem contradiz ensina de outro jeito, então essa pessoa está pecando. O que acontece se nós conseguimos sair ou da resistência direta, respondendo, entendeu? De uma forma caridosa, mas também com autoridade, se se trata de defender Jesus, etc. Rezando na resistência. No momento da tentação temos que rezar o Pai Nosso, rezar a Ave Maria, pedir a Deus clemência, pedir a Deus misericórdia, fugir da tentação. Já aprendimos essas coisas. Mas quando nós realmente saímos desta tentação, bom, vamos a fazer de conta que vencimos uma tentação. O que acontece? Teologicamente, o que acontece? O Senhor sempre vai nos recompensar com novos e poderosos auxílios a este ato de humildade que nós fizemos por amor a Ele. Em realidade, Ele vai dar mais graça, mais força para realmente subir na santidade, subir em graça de Deus e em santidade, entenderam? Então, por isso que Deus permite, às vezes, que até os demônios, Ele nos deixa sozinhos, no amparo dos demônios, porque os demônios façam com a crueldade que eles quiserem contra nós. Uma vez, eu conto entre nós, eu não sou santo, mas eu tive uma experiência muito doida. Eu estava dormindo e uma pessoa me acordou assim, batendo-me no rosto, batendo-me forte no rosto. Eu falei, oh meu Deus, entraram nesta casa. Eu morava sozinho em uma casa em Campo Limpo, sozinho, de caseiro em uma casa. Entraram os ladrões. Ah, meu Jesus, agora é o dia da minha morte. Pensei que abrindo os olhos, eu ia ver um ladrão com uma arma apontando para minha cara. Quando abri os olhos, depois de receber esse soco, que foi um soco real, não estava sonhando, estava bem acordado. Abro os olhos e eu vi um demônio. E eu não me assustei. Pela graça de Deus, não me assustei. Mas eu vi um demônio. E o demônio se foi elevando até o teto e sumiu. Então, Deus permite isso. Deus permite quando nós nos isolamos. Nessa vida eremítica, eu vivia muito mais isolado. Não saía a nenhum lugar. Tentava evitar os pecados. Tentava falar com as pessoas. Porque essa é a melhor forma de evitar o pecado. Fugir da tentação. Essa é a vida eremítica, por isso que a vida contemplativa é mais... A pessoa que é exposta, realmente estaríamos expostos quando já temos um pouco de experiência da vida contemplativa eremítica da solidão. A solidão nos permite ter essa fortaleza já de agir de uma maneira mais inteligente contra, ou nossa resistência indireta contra a tentação, entenderam? Que nós temos nesse instante que vencemos a tentação, por ter esse coragem, ser tão corajosos de ter resistido ao demônio, nesse momento nós temos que dar graças a Deus com todo o nosso coração, por ter Ele vencido por nós. Porque sua graça, isso é um ato de humildade, de amor a Cristo. Senhor, eu não fui. Realmente foi o auxílio eficaz da tua graça, da poderosa intercessão de Maria Santíssima. Obrigado, Senhor. Obrigado. Graças, Senhor Jesus, por me ajudar a vencer esta ocasião muito perigosa. E sempre, não esqueça de mim. Tenha piedade de mim. Outra coisa importante, fala com teu anjo da guarda. Anjo da minha guarda,
Auxilia-me neste momento, quando estamos em tentação, esqueci de falar isso, Maria Santíssima, Jesus, o Pai Nosso, as Ave Marias, né? E o anjo da guarda também, que ele é sua obrigação, de meu anjo querido que está aqui, de me proteger contra o demônio, e atacar e ele sacar sua arma e me defender dos demônios, fazer fugir a eles, fora daí. Mas às vezes, por isso que eu falo, Jesus permite que nosso anjo fique de mãos cruzadas, de braços cruzados, viu? Deus permite muitas vezes isso para nós, nessas batalhas, crescer e Deus nos recompensar com novos e poderosos auxílios a este grande ato de humildade que é vencer a tentação. Por isso que a obediência nos leva a esta humildade. Tá? Agora, se nós caímos em tentação, vamos a fazer de conta que ainda estamos inexpertos nestas vidas, nesta vida eremítica, e caímos em uma tentação, seja um pecado mortal, qualquer coisa. Em primeiro lugar, não nos desesperar, não nos desanimar, por favor, tranquilos, que nós somos pecadores, em nossa natureza o pecado. Nós não temos que desanimar-nos e pensar jamais em matar-nos ou chorar amargamente e falar, eu nunca vou conseguir vencer isto. Não. Nesse momento nós acordamos da infinita misericórdia de nosso Senhor Jesus. Vamos a falar também que nós lembremos também do Filho Pródigo. Essas lágrimas que vão a cair de nós vão ser lágrimas verdadeiras de arrependimento do Filho Pródigo. Lembremos do Filho Pródigo. E nos coloquemos aos pés de Jesus, nos jogamos para o chão, em ato de humildade e arrependimento, aos braços do Pai Eterno, pedindo perdão e misericórdia. Tá? Se é um pecado grave, não podemos perder o tempo, temos que ir ao tribunal da penitência e confessar esse pecado. Não podemos perder o tempo, um momento mais, e temos que correr. Nós temos que essa brasa pura, esse fogo ardente do Espírito Santo tem que estar em nós. E a única forma de recuperar a graça santificante é nos confessar com o sacerdote. Se temos dúvidas, não é o momento de analisar. Em outro momento você vai fazer o exame de consciência. Esse momento, se você caiu em tentação, não sabe se não caiu, depois no ato de contrição você vai pedir a graça de Deus de poder lembrar seus pecados e vai poder realmente saber se pecou ou não pecou. Deus vai te dar te vai iluminar totalmente para saber se realmente você pecou ou não pecou. Não se preocupe, tá bom? Isso seria todo em nossa luta contra o demônio, tá? O melhor remédio, né? Para todos os ataques é oração, já? Ou seja, vigiar é bom, mas vigiar sem oração, vamos a cair. Temos que ter uma vida de oração plena, totalmente. Aos poucos, entrar em esse exercício, como falava também São Paulo, de ser esses atletas da oração. Respirar oração em cada instante, é nosso ar, nosso oxigênio que nos vai levar ao céu. É a oração, que nos vai dar a vida eterna, nos vai salvar do pecado. Então, junto com uma verdadeira humildade de coração, dessa obediência, de dizer, Senhor, eu mereço 1000 infernos, Senhor, e por isso que te prometi, conscientemente, jamais voltar a pecar. Eu prefiro morrer antes que voltar a pecar. Então, isso é um ato de verdadeira humildade de coração. Entenderam? Sempre com coração verdadeiro contrito. Fazer esse ato de contrição na confissão, ou sempre fazer esse ato de contrição antes de dormir, falando para Deus, Senhor Jesus, fazendo o teu ato de contrição que eu faço assim sempre também, falando dos 1000 infernos, porque eu fui um grande pecador, que eu mereço milhares de infernos, ou milhares de infernos em português, perdão, pelos milhares de pecados mortais que eu já cometi na minha vida. E eu falo sempre, Senhor, eu mereço realmente isso, mas eu confio em tua misericórdia, em tua bondade, porque você é o sumo bem. E eu, Senhor, te prometo nunca mais pecar. Prefiro morrer 1000 vezes antes de pecar. E prefiro os maiores castigos que o Senhor quiser comigo. Mas não permitais que me separe de vós. Aceito qualquer castigo, Senhor Jesus. Mas não permitais. Então eu faço uma oração mais radical, né? Do ato de contrição. Então, e eu peço castigos muitas vezes a Deus. Por isso que eu não me posso queixar das coisas que eu estou
sofrendo, porque se eu conto as coisas, você vai chorar, tudo que eu passo na minha vida vai chorar, mas essa é a vida verdadeira de um eremita. Assim que vocês fiquem tranquilos, que essa é a vida para ser santos. O que mais podemos falar sobre isto? Vamos a falar um pouco sobre a obediência, a relação com a humildade. Nós já sabemos que temos essa apostasia dentro da igreja, tá? Nos falava Santo Inácio de Loyola, que é também outro dos nossos padroeiros, ad maiorem Dei glória. Falava, nós somos nada, uma nada, porque somos uma nada pecadora. Nós temos que ter essa consciência de que nós somos uma nada, porque somos uma nada pecadora. Deus quer, em seu maior desejo, como é a infinita bondade, a infinita nobreza, Ele quer para nós realmente fazer o máximo bem, que é dar-nos a salvação eterna. E nós não podemos rejeitar de gozar com Deus e ver a Santíssima Trindade nessa visão beatífica. Para resumir, irmãos, a nobreza, falava um dicho, não sei como se fala em português, a nobreza obriga. O amor se paga com amor. Se eu recebo amor, eu tenho que dar amor. Se Deus é o primeiro que nos amou, é Deus que se entregou por nós, e nós temos que devolver esse amor a Ele, apaixonadamente perdido por Cristo Jesus e por nossa mãe querida, a Virgem Maria. Não podemos nos chamar católicos quando nós fazemos coisas erradas. Nós não podemos ser católicos apoiando coisas que estão erradas. Ver um cara que está falando ela, sendo que é o homem, então, e às vezes, pelo respeito humano, deixar passar essas coisas. Não, temos que corrigir. Assim sejamos chatos. Assim as pessoas pensam que somos pessoas orgulhosas. Não, estamos corrigindo com amor. Não estamos sendo chatos. Nossos pais não eram chatos quando a gente recebia todos os castigos que já recebimos. Ao menos eu recebi muito castigo e eu dou glória a Deus. E benditas mãos de meus pais que me deram muito, muito, muito. Apanhei muito para ser uma pessoa de bem hoje. Agradeço a Deus. E também Deus fala assim, eu te castigo porque eu te amo. Fala a palavra de Deus. Claro que os modernistas falam, Deus não castiga. Deus não. Eu prefiro ser castigado. E como fala São Alfonso Maria de Ligório, Senhor, pode me dar os maiores castigos neste mundo, mas não permitais que me separe de vós. Não permitais que caia no pecado mortal, no pecado venial. E Senhor, ajuda-me a ser perfeito para fazer tua vontade cada dia melhor. Então, nós temos que ter esse amor à verdade, de verdade, esse amor à verdade, amor à igreja. Isso tem que ser profundamente um ato de obediência que nos leve a um verdadeiro ato de humildade de coração. A obediência nos leva a essa humildade. E sem a humildade, a gente não vai ter uma verdadeira fé. E sem fé, nós não vamos agradar a Deus e tampouco vamos nos salvar. Então, é importante. Então, Satanás vai sempre nos seduzir de muitas formas. E nós temos que estar vigiar e orar. Já sabemos essas coisas ali. O que é a verdadeira fé? Todo mundo fala, né? E eu pego do pé, como era também Santo Antônio de Pádua, era o martelo dos protestantes. Entendeu? Nós temos que ter essas atitudes de santos. Quando eu escuto uma pessoa ignorante, protestante, me falaram, e você acredita em Deus? Ou toma esse papelzinho para que o Senhor acredite em Deus. Coisas assim ofensivas que o demônio usa. Então nós temos que corrigir ali. Quando eles falam, eu tenho fé. Ah, sim, você tem fé? Você acredita no Evangelho? Então eu cito o Evangelho e faço apologia da igreja. Ah, você acredita na Eucaristia, então, que está no Evangelho? Você acredita no perdão dos pecados dos sacerdotes? Não acredita? Então como fala que você acredita em Deus? Que você aceita Jesus? O Senhor nunca aceitou Jesus ainda. Tem que aceitar Jesus. Então, nós temos que ter essa atitude de ser martelo contra os protestantes e as falsas religiões. Isso, ser santo. Assim seja chato para o mundo, mas nós temos que fazer isso, assim nos matem. Assim, já falei para vocês, assim nós tenhamos que sofrer um martírio, mas seria uma grande honra, passagem em primeira classe para ir para o céu. Tá bom, senhores? E senhoritas lindas, escutem bem. Ter fé realmente é isso. Uma verdadeira fé é acreditar em tudo que a igreja ensina. Alguns dizem que eles aceitam Jesus, como já falei, mas todo mundo fala, eu aceito, eu tenho fé. Até os modernistas falam, eu tenho fé, mas não é verdadeira fé.
verdadeira fé é o que nós estamos ensinando para vocês agora. Negar uma doutrina da igreja, por falta de obediência à igreja, nós podemos ir para o inferno. Quem desobedece um só ensinamento, fala o 172 do Catecismo São Pio X, já está condenado. Isso falou nosso Senhor Jesus. Escutem bem, que nós não podemos negar uma só verdade da doutrina de Cristo. Isto é um ato de soberbia, como falavam os santos. Não esqueçamos isso, nos momentos da tentação, da falta de fé. Hoje, estamos vendo a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, hoje é domingo. Ele é o grande baluarte contra a soberba. Ele é o grande vencedor, é a humildade plena, a máxima humildade. Ele nos tem que dar essa humildade, essa virtude. Nós temos que pedir a eles essa graça da humildade, da caridade, que nos dá pelo amor a Deus. Fazemos tudo com esses atos de humildade que vamos a fazer é pelo amor a Ele, que é Ele mesmo atuando em nós, nesses atos. E os santos chegam a atos heróicos, grandíssimos, que a pessoa, por isso que quando analisam a vida dos santos, falam, isso é impossível para uma pessoa normal, impossível. Mas nós, por isso que nós valoramos a vida dos santos, e nós seguimos o exemplo dos santos. Os vícios opostos, nós que temos que evitar, contra a temperança, temos que ser, ou seja, contra a temperança nós temos a insensibilidade, tá? E a intemperança. Contra a temperança, né? Templança em espanhol. Contra a abstinência existe a gula, que é o vício oposto. Entendeu? Nós temos que comer o necessário. Não comer, por ansiedade ou por querer prazer de comer. Temos que comer o necessário, austeramente, o que realmente o corpo exige. Contra a sobriedade está a embriaguez, que hoje corrigia esse bêbado. Entenderam como temos que fazer? Contra a castidade, a luxúria. Contra a continência, a incontinência. Contra a mansidão, a ira. Evitar a ira. E ser manso e humilde de coração, como é o Sacratíssimo Coração de Jesus. Contra a clemência, a crueldade, né? Essa maldade que existe em muitas pessoas, de odiar, de não poder perdoar a pessoa, de sentir rancor, ter crueldade, vingança, entendeu? A clemência. Contra a humildade, a soberba. Por isso que eu falei, o maior ato de soberba que nós temos é não obedecer o que a igreja ensina. Esse é o maior ato de soberba que podem cometer qualquer papa, qualquer bispo, qualquer sacerdote ou leigo. Então nós temos que ser obedientes. A obediência nos leva a uma verdadeira humildade para vencer a soberba. Contra a estudiosidade, a curiosidade e a negligência. A curiosidade muitas vezes nos leva pelo caminho errado, não? Acreditar em extraterrestres, em bobagem assim, que isso não existe. Então, contra a modéstia corporal está a afetação e a rusticidade, rusticidade, não sei como se fala isto. Contra a estrapelia, que a estrapelia é a forma normal de não gostar dos entretenimentos, etc. A isso nós chamamos eutrapelia, está a nessa alegria, isso de passar bem, de beber por euforia, de fumar maconha, de ir a uma festa com os amigos para passar bem, um churrasco para passar com prazer. Então isso nós chamamos de nessa alegria e excessiva austeridade, né? A excessiva austeridade também é outro lado, né? De pessoas também já muito exageradas, né? Outra pele que também nós temos que ter equilíbrio, especialmente com os jovens. Os eremitas ensinavam aos jovens até se divertir mesmo, em pequenos jogos, fazer futebol, fazer alguma coisa, entendeu? Que permita uma sã eutrapelia, entendeu? Um divertimento normal, tá bom? E contra a modéstia do ornato, não? O luxo excessivo e o desalinho, entendeu?
contra a modéstia do ornato. Bom, o desalinhado também, não podemos ficar também todo ruim, não? Às vezes os santos se descuidavam disso. Eu sou criticado por ter só um hábito que eu coloco, que está tudo com tanto buraco, e peço perdão. Mas já vou ter dinheiro para comprar outro hábito, tá bom? Que Deus abençoe vocês, irmãozinhos. Espero que tenham gostado.